Quem nunca passou por isso aqui, né? Uma coluna onde a pessoa, né, onde na planilha, né, a pessoa mistura dois tipos de dados, né? Mistura texto com data, né? Isso é criminoso, né? Mas é normal, né? Isso é totalmente normal, né? O analista da área de negócio, ele não pensa na forma de base de dados, né? Ele não pensa. Porque um princípio básico de uma base de dados é o quê? É cada coluna tem um tipo de dado, né? Isso é o princípio básico, né? Se você for aí no banco de dados, aí no seu banco de dados, aí no Oracle, no SQL Server, vai ver que cada coluna representa um único tipo de dado, né? E aí no Excel, né, como o Excel tem essa, ele é aberto, né, ele é bem flexível, aí o cara, né, faz isso, né? É normal, né? Porque o analista da área de negócio, né, você aí que é analista da área de negócio, não tem essa noção, né? Nem tá preocupado com isso, né? Tá? Aí o cara pega a data conclusão em aberto ou então tem a data, né? E aí, como é que o que acontece, né, quando faz isso? Então, eu importei essa planilha, já importei essa planilha aqui no Power BI. Como é que você pode tratar, né, essa situação aqui de, de dois tipos de dados em uma coluna, que é muito comum, né? É muito comum. Isso aí, quase toda semana eu pego um caso desse, né? O cidadão, o cidadão bota dois tipos de dados em uma coluna, né? Isso aí é de praxe, meu amigo. Isso é de praxe é normal porque o analista da área de negócios, né, o cara que é lá da logística, do planejamento, do RH, do financeiro, né, ele não tem esse mindset, né, de base de dados, né, ele não tem esse mindset, né. Para ele cabe tudo, né. O Excel deixa, né, o Excel deixa caber tudo, então para ele cabe, se cabe ele vai, né, ele acha que tá certo, né. E para ele tá certo, tudo bem, a gente resolve isso aqui dentro, né, a gente resolve isso aqui dentro. Por exemplo, como é que pode resolver isso, né? Como é que a gente poderia resolver isso, né? Vou mostrar algumas formas de resolver isso, né? A gente pode substituir esse em aberto por nulo, tá? Só que para ele liberar a opção aqui substituir valores, né? A coluna tem que estar marcada como tem que ser do tipo texto. Ó, não aparece a opção aqui substituir valores, né? Então, se eu marcar aqui como texto, né, agora aparece, vai aparecer, ó, apareceu mais opções, né? Agora substituir valores, né? Eu posso fazer aqui o em aberto, substituir por null. É claro que aqui você tem que entender a regra de negócio, né? Como você vai tratar isso depende da regra de negócio, né? Nesse cenário aqui, a gente está considerando que a regra de negócio é se ele não tem data aqui, ele está em aberto. Então, eu posso, nesse cenário que eu estou inventando, que eu estou tratando aqui, isso aqui pode ser nulo, porque a minha regra de negócio é, se data de conclusão for em branco, for nula, é porque está em aberto. Se data de conclusão tiver preenchida, é porque foi fechado. Teve data de conclusão é porque foi fechado. Não teve data de conclusão é porque está em aberto. Tá? Aí é de cenário para cenário. Aí você tem que entender a regra de negócio. Né? Tem que trabalhar de acordo com a regra de negócio. Então, o que você vai fazer para resolver isso depende da sua regra de negócio. Tá? Eu estou fazendo isso aqui porque, nesse caso, nessa regra de negócio que eu inventei, dá certo. Né? Mas pode ser que seja uma outra regra de negócio que tenha que solucionar de outra forma. Então, vamos lá. Então, em aberto, vou substituir por nulo. Né? Então, agora eu posso, né? Então, aqui está nulo, então eu posso voltar agora aqui para a data, né? Posso botar data e aí sim, né? E aí fica nulo, data, né? Nulo, data. Então, onde está nulo, eu sei que está em aberto. E onde está data, eu sei que está concluído. Né? Então, se eu quiser fazer cálculos com isso, né? Se eu quiser saber, por exemplo, quantos chamados estão em aberto, né? Eu dou um count rows, né? Eu conto o número de linhas dessa tabela, onde essa coluna aqui está nula. Né? No caso aqui vai dar 1, 2, 3, né? Tem outra forma também, tá? Deixa eu fazer de outra forma. Tá? Vamos desfazer aqui, ó. Dessa forma que eu fiz, né? Eu substituí onde está em aberto por null. Tá. Só que se tiver em aberto com E minúsculo aqui, ó. Será que dá certo? Tá ok aqui, né? Então não dá, né? Não dá certo. Não dá certo. Não substituiu. Né? Por quê? Porque aqui, né, o Power Query, né, a linguagem M, ela é case sensitive, né?
case sensitive. O que é isso? Né? O que é case sensitive? Ele diferencia maiúscula de minúscula. Né? Aí vai que na planilha, o cara botou em alguns, ele botou em aberto com E maiúsculo, em outro ele botou com A maiúsculo. Né? Então, uma forma de você... Deixa eu cancelar isso, né? Deixa eu cancelar isso, deixa eu cancelar isso. Né? Então, uma forma também de resolver isso, tá? Então, voltei para cá, né? Estou sem tipo de dado, né? Tá o tipo N aqui, né? Não está com tipo definido. Uma forma também é marcar isso, né? Como data, né? Definir como data. Então, o que é que acontece? Onde está texto, ele vai dar erro, né? Porque ele vai tentar converter o texto para data e não vai conseguir. Né? Se você clicar aqui do lado, ó, se clicar aqui do lado, ele diz aqui qual é o erro. Ele diz, ó, não conseguimos analisar a entrada fornecida como um valor date, né? Está bem claro aqui, né? Em aberto. Então ele não consegue converter esse texto para data. Tá? Então eu posso agora botar um botão direito e substituir erros por null. Então agora fica mais genérica, né? Fica mais genérica, né? Então onde não for data, onde for um texto ou um número inteiro, inclusive onde for número também, ele vai, quando a gente marcar isso aqui como data, ele vai dar um erro, vai ficar com erro. Se for um número inteiro ou um texto ou um número decimal, então qualquer coisa diferente de uma data vai retornar erro. E aí eu substituo esse erro por nulo. Né? Então dessa forma fica mais genérico, né? Onde não for data, a gente vai conseguir substituir por nulo, né? Aí se por acaso, né, o cara quiser uma coluna aqui, né? Se ele quiser usar um filtro, né? Por exemplo, ele quer filtrar os chamados em... Deixa eu terminar aqui de fazer, deixa eu dar um data aqui nesse também. E deixa eu dar um texto nesse. Texto ou número inteiro, tanto faz, né? Então, o número inteiro aqui. Né? Então, aqui definir os tipos de dados. Né? Então, o ID do chamado. Aqui, por exemplo, pode ser o ID do chamado, é um número inteiro, a data de abertura e data de conclusão. Então, se, por exemplo, o cara quiser um filtro lá no dashboard dele, né, dizendo, filtrando chamados em aberto, um filtro. Chamados em aberto ou chamados concluídos. Né? Então, para ter esse filtro, a gente precisaria de uma coluna aqui, né? Precisaria de uma coluna, né? Ou para ter esse filtro, ou para usar em um eixo, né? Ou para usar em um eixo de um gráfico, né? Uma coluna calculada. A gente precisa dessa coluna calculada, dizendo aqui a situação. Ó. Situação, né? Então aqui vai ter situação em aberto. Vou botar aqui um em aberto e o concluído em aberto, né? Concluído em aberto, né? Aí eu quero um filtro com isso, né? Por exemplo, ou usar isso em um eixo do gráfico, por exemplo. Né? Então a gente pode criar adicionar coluna personalizada, né? Pode chamar, por exemplo, status, situação, né? O nome que você quiser. Né? Então você pode usar aqui a linguagem M, né? Se a data de conclusão for nula, então ele tá o quê? Está em aberto, né? Em aberto. Se não, else, ele está concluído, ou fechado, concluído. Então, criei aqui, ó. Criei, né? E esse tipo de dado aqui vai ser o quê, né? Posso até definir o tipo aqui na própria fórmula, né? Vou dar um type text aqui. Aí já, em uma etapa só, a gente faz duas coisas, né? Cria a coluna e define o tipo dela. Então, posso usar agora isso no meu dashboard, né? Ó, esse está em aberto, esse está concluído, em aberto, concluído, concluído, em aberto. Então, isso pode ser um filtro, né? Essa coluna aqui, né? Pode ser um filtro lá no relatório, no dashboard, né? Para exibir só os que estão em aberto, só os que estão concluídos, né? Ou pode ser um eixo também de gráfico, né? Pode ser uma categoria de algum visual. Então, se for necessário, você pode fazer isso também. Né? Então, aqui a gente resolveu, né? Aquela questão lá do texto e data em uma coluna só.